Olá, bom dia, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre sua vida, sua casa, seu casamento, suas finanças, que às vezes guerreia contra a gente, que haja paz. O shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, que só Ele, Jesus, pode dar, porque Ele é o príncipe da paz, aquele que dormiu na tempestade, aquele que falou para a tempestade parar, cessar, o mar se acalmar. Então, onde os discípulos disseram: quem é esse que até o vento lhe obedece? Esse é Jesus. Bom dia, irmãos. Irmãos, eu fico maravilhado com as Escrituras. Nós estamos aqui no Bom Dia Espírito Santo, primiciando a Ele, ao Senhor, separando esse tempo, as primeiras horas desse dia, para convidar Ele, o Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, para nos ensinar, apontar o caminho, e dizendo para Ele: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Eu fico perplexo com a palavra, porque na verdade toda ela é a história de um pai com os seus filhos. O pai Deus, né? E nós os filhos. E ele mesmo ensina na palavra que o propósito para a família, ele diz que os filhos aprendem com o exemplo do pai. Jesus disse: olha, o que eu faço porque eu vejo o pai fazendo. E eu vejo que o cuidado de Deus, bom dia, Daniela, o cuidado de Deus como pai para nós, como filhos, é nos orientar, nos proteger, nos ensinar, nos dar limites, regras, né? Indicar o caminho e nos levar a uma maturidade. E olhando para as Escrituras, isso para todas as áreas, nós vamos ver aqui duas áreas bem importantes, e depois, né, o confronto. Eu vejo que Deus, Ele, como um pai, Ele nos ensina, nos levando a observar tudo que na Terra tem, tudo que acontece no planeta, todo o sistema funcional, para a gente ter um ensino demonstrativo. Ele fala de algo, ele fala conosco no Espírito, mas ele traça um paralelo com aquilo que acontece aqui, né, no nosso planeta. E interessante que quando Deus quis falar com o homem sobre o trabalho, quis falar que o homem precisa vencer a preguiça, o Espírito Santo levou Salomão para sentar no mato e observar um formigueiro. E aí lá em Provérbios 6, do 6 ao 11, né, ele escreve assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Então, o Espírito Santo conduziu Salomão a sentar ali e observar. Eu vou te levar para um ensino demonstrativo
do antídoto contra a preguiça. Senta aqui na porta de um formigueiro e observa. E aquele homem, né, que tinha pedido sabedoria para Deus, e ele então, observando ali, ele viu que a formiga, ela não tem chefe, ela não tem guarda, ela não tem dominador, ninguém, não fica uma mandando sobre a outra, elas sabem o que devem fazer, né? Ela prepara o verão, o seu pão, né? Na cega junto o mantimento, que ela sabe que no inverno, na chuva, ela não tem como sair lá do formigueiro, então ela poupa, ela se prepara, se organiza para a estação escassa, para a estação da dificuldade. E então ela carrega um peso sobre ela 100 vezes maior do que o seu peso, a sua força. Tem um senso de trabalhar em coletivo. E então, Deus, quando Ele quis falar com o homem sobre a preguiça, sobre a falta de planejamento, sobre cruzar os braços, Ele diz: olha, eu vou te levar para um lugar para você contemplar, para você aprender pelo exemplo. E para que você não dê desculpa que é porque ninguém te orientou, para você não ter desculpa que não é porque não tem ninguém sobre você que organiza você, que te instrui. Observa as formigas. Ela não tem chefe, ela não tem guarda, uma não fica vigiando a outra, não tem uma dominando sobre a outra, mas cada uma sabe o que deve fazer. Quanto mais você, homem, que é inteligente, capaz. Então, está dizendo, olha, para de dar desculpa. E ele fala algo muito assustador sobre a preguiça, né? Ele diz que cruzar os braços, dormir, tosquenejar, repousar de braços cruzados, né? Em excesso, viver de ser preguiçoso, sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a necessidade como um homem armado. Vai ser destruído, meu irmão. E Deus, ele faz isso com um ensino demonstrativo. Observe as formigas. E ele começa dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os caminhos dela, ser sábio. Depois, o título hoje é ensino demonstrativo, Deus trabalha dessa maneira. Jesus no Sermão da Montanha, ele sabia da preocupação, do medo, do anseio daquela multidão que o seguia. E que o que reinava naqueles corações era a ansiedade. Ansiedade pela chegada de um Messias, de um libertador, de mudar a sorte deles, a preocupação com o que vai comer, beber amanhã, com a opressão que Roma exercia, pelo sistema difícil de vida que viviam, pela escassez. Então Jesus quer levá-los para uma aula demonstrativa sobre o antídoto da ansiedade. E Jesus diz assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem tanto quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí depois ele diz, olha, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, Deus estava levando, Jesus estava querendo tirar os olhos daquela multidão e dos seus discípulos, ali no Sermão da Montanha, das circunstâncias. Estava mostrando para eles, igual Deus pegou Salomão e levou ele na porta de um formigueiro para ensinar
né, demonstrativamente, um filme ali, né, observar um formigueiro, ele está levando, olha, levanta os olhos, olha aí, olha as aves, observa seu dia a dia, sua vida. Está preocupado com as vestes? Olha os lírios. Então, Deus leva o homem a um ensino demonstrativo. Mas tem um texto que Deus precisava falar com o homem sobre algo de dentro, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência. E ele, da mesma forma que ele ensinou através de algo prático, ele falou da preguiça na porta de um formigueiro, ele falou da ansiedade, mandando a gente olhar para as aves dos céus e para os lírios. Agora, nesse ensino demonstrativo, para a gente poder compreender dessa essência que nós carregamos, né? Prepotência, orgulho, a vaidade, ele leva o profeta Jeremias à casa do oleiro. Está lá em Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. Ele diz, olha, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Ele diz, desci, e eu cheguei lá, e ele fez as suas observações. O que ele viu? O oleiro sentado na roca, com os pés no pedal, a roda e o barro. E ele viu o oleiro trabalhando o barro. O vaso se quebrou, o oleiro desmanchou e refez. E aí veio a palavra do Senhor. Por acaso eu não posso refazê-lo? Mas eu quero aqui nesse ensino demonstrativo dessa manhã pensar o seguinte: o que Deus queria mostrar a Jeremias e está nos mostrando nesse ensino demonstrativo aqui agora na casa do oleiro é que o oleiro é ele. Eu sou o barro. Barro, aquilo que é mais desprezível, aquilo que é para ser pisado, pisoteado, que na essência dele ali não tem valor nenhum. No estágio em que ele está, pode ser o pó, que é o barro sem a água, pode ser o pó, quando joga água se torna um barro, pode ter muita água e virar uma lama, mas é barro. E quando nós olhamos para isso nesse ensino demonstrativo, eu fico imaginando, eu queria te levar lá na olaria, como Deus levou Jeremias, e nós vamos ver o oleiro, que é aquele que cria, aquele que vai pegar o barro, colocar lá, rodar a roca, e com as mãos ele vai modelando. Então quem vai dar o formato do vaso é o oleiro. Quem vai dizer o comprimento do vaso é o oleiro. Quem vai dizer o gargalo do vaso é o oleiro. Quem vai dizer a base do vaso é o oleiro. Eu aprendo que, olhando ali, que o barro é uma substância inerte na essência dele. O barro não fala, o barro não reclama, o barro não questiona com o oleiro. Não, aumenta aí, eu quero ser mais largo, eu quero ser mais longo, eu quero ser mais baixo, eu quero ser quadrado, eu não quero esse gargalo. O barro não fala. E o oleiro faz o barro na medida, na largura, na altura, na profundidade e o diâmetro da boca do gargalo, porque só o oleiro sabe o tesouro que ele vai colocar dentro do vaso. E ele faz o vaso
exatamente na medida para caber o que ele vai colocar lá, quais os talentos, quais as virtudes, quais os dons. Então, quando nós descemos nessa olaria, eu entendo que a arrogância, a vaidade, a prepotência, o orgulho tem que ser tirado da minha vida. Autossuficiência. O barro depende do oleiro. Se o oleiro não pegar e der uma forma para ele, é barro. Pó. Nós vamos ver na Escritura que nós somos pó. Davi falou que conhecia a sua estrutura, minha estrutura é de pó. Então, irmãos, vamos refletir. Deus é tão lindo que Ele nos leva como filhos a um ensino demonstrativo. Ele não fala algo que está longe do nosso alcance, da nossa capacidade, da nossa inteligência de compreendermos e de aplicar isso na nossa vida. Para combater a preguiça, ele diz, olha, senta lá e observa a formiga. Para combater a ansiedade, ele diz, olha as aves dos céus, olha os lírios do campo, observa. E para combater esse homem carnal, esse homem picado pelo pecado, que o torna egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, ele diz, desce na olaria. E lá eu falarei contigo. E Deus falou para ele, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos barro na mão do oleiro. Então para de lutar, para de querer, sabe? Lembra, barro não fala, barro não reclama. Aceite ser moldado pelo oleiro. Aceite o formato, porque ele forma o vaso, porque ele já sabe qual a riqueza, o tesouro, o tamanho que ele vai colocar dentro do vaso. Ele faz a forma, o tamanho, de acordo com o tesouro que ele vai depositar. Então, Deus é esse Pai que ensina com demonstrativos, com coisas que podemos enxergar, podemos ver, podemos observar, contemplar, analisar. O antídoto da preguiça, um formigueiro. O antídoto da ansiedade, as aves dos céus e os lírios do campo. O antídoto contra o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a casa do oleiro. Quanta sabedoria desse Pai nos ensina constantemente para nos dar qualidade de vida, para nos gerar maturidade, crescimento, mas crescer por dentro. Amém, meus irmãos? Deus é lindo, é um Pai justo, perfeito, que nos ama incondicionalmente, misericordioso, bondoso, paciencioso, que nos conduz a um ensino, mas não algo abstrato. Ele registrou essas coisas na palavra dele para meditarmos, para
isso gerar uma mudança dentro de cada um de nós. Medita nessas passagens, irmão. Essa questão de Provérbios 6 aqui, o verso 11, ele diz que o resultado da preguiça é que a pobreza virá como um humilhante ao que corre atrás de você se você for preguiçoso. E a necessidade como um homem armado. Pensa bem, a pobreza correndo atrás de você e ela vem como um soldado armado e que quer te matar. Ele, olha, agora observa a formiga. Para de dar desculpa. Eu não aprendi, não tive oportunidade. Não. Ele diz que a formiga não tem chefe, não tem guarda e não tem dominador. Observa. Eu estou preocupado, eu estou ansioso, e vai ser 2021, o que vai acontecer mais nessa pandemia, o que mais vai acontecer. Olha as aves dos céus. Se nós olharmos para os céus, o ano passado, antes da pandemia, olharmos no meio da pandemia, olharmos hoje, olharmos amanhã, nada mudou. Nada. Deus diz, olha para o lírio. Se veste de toda beleza, de toda formosura. Contempla. Sobre essa prepotência toda, desce lá na casa do oleiro. Vê quem é quem. Se localize ali. Observa que eu vou falar com você. E vou te fazer uma pergunta. Eu posso fazer com você o que esse oleiro está fazendo com o barro? E ele espera uma resposta minha e sua. Ele é o Criador. Ele é que soprou o roche, o espírito de vida no barro. Ele tinha forma, mas não tinha vida. Ele é o autor e o consumador. Ele é o Pai. Amém, meu irmão? Então, Deus, ele nos ensina através de demonstrativos registrados na sua palavra. Que haja crescimento na sua vida hoje, de dentro para fora. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço pela palavra. Te agradeço porque Tu és, Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, que revela a palavra, que dilata o nosso coração, que escreve dentro de nós essas verdades. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado. Faça isso na vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão agora ao vivo, aqueles que depois porventura possam assistir, que sejamos irrigados, inundados pela Tua palavra. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui novamente para um encontro com Ele, para primiciá-lo, para ouvir seus conselhos, para pedir para Ele estar junto conosco em tudo que fizermos. Amém? Um beijo no teu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.